Olá, sexto ano! Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje, então, vamos iniciar um novo módulo, módulo 6. Deixa eu ampliar aqui para vocês visualizarem melhor. No módulo 6, então, estudaremos o máximo divisor comum, MDC, e o mínimo múltiplo comum, MMC. Vamos iniciando pelo MDC. Como o próprio nome sugere, o máximo divisor comum de dois ou mais números naturais é o maior divisor que é comum aos números em questão. E para encontrar o maior divisor comum, nós vamos estudar três processos, ok? Então, voltando aqui ao nome, a palavrinha máximo é o maior, significa o maior. Divisor é aquele número que divide o outro. E comum significa o divisor igual, o divisor que se repete, o mesmo divisor que divide dois ou mais números. O primeiro processo que nós vamos estudar é o processo de listagem dos divisores, ok? E como o próprio nome deixa claro, nós vamos listar os divisores de cada número em questão. Nosso livro traz dois exemplos. O primeiro deles, para nós encontrarmos o máximo divisor comum de 50 e 60. Significa o quê? Eu encontrar o maior número que divide os 50 e os 60 ao mesmo tempo. Deixa eu só trocar de tela aqui, para que vocês possam visualizar melhor. Aqui. Então, temos o primeiro processo da listagem dos divisores. Vamos, então, calcular o máximo divisor comum de 50 e 60. Sempre que vocês lerem ou ouvirem sobre o maior divisor comum, por exemplo, nesse enunciado, quando eu quero buscar o maior divisor comum ou o máximo divisor comum de 50 e 60, eu quero saber o quê? Qual é o maior número que divide os 50 e os 60 ao mesmo tempo? E sempre que falarmos de divisor comum, vamos sempre buscar o maior, tá? Não vamos nos confundir. Sempre que eu falar de divisor comum, eu vou procurar o máximo, o maior deles. Certo? Então, o primeiro processo consiste em listar todos os divisores de 50, listar todos os divisores de 60. A forma de procurar esses divisores fica a critério de cada um. Quando os números são pequenos, nós conseguimos listá-los de forma bem rapidinha, lembrando da tabuada, lembrando dos critérios de divisibilidade. Quando os números são maiores, nós utilizamos aqueles processos de fatoração prima e multiplicando os fatores entre si, que foi tema de aulas anteriores. Vocês têm, inclusive, ali na plataforma, os vídeos dos cálculos de como encontrar, como listar todos os divisores de um número. Então, como vocês já dominam esse processo, estão aqui listados, né? Listamos os divisores de 50, listamos os divisores de 60. Agora, nós vamos destacar os divisores que se repetem. A professora colocou aqui, divisores comuns de 50 e 60. São os divisores que se repetem nos dois conjuntos, ou seja, todos os números que dividem 50 e 60 ao mesmo tempo. Vou, inclusive, destacar aqui, para vocês entenderem bem. O número 1 divide o 50 e divide o 60. O número 2 divide o 50 e divide também o 60. O número 5 é divisor do 50 e é divisor do 60. E o número 10 é divisor do 50 e também divisor do 60. Existe mais algum número que é divisor dos dois, que se repete aqui nos dois conjuntos? Não tem. Então, temos que os divisores comuns, os números que dividem 50 e 60 ao mesmo tempo são o 1, o 2, o 5 e o 10. Entre esses divisores comuns, sexto ano, qual deles é o maior? O 10. Temos, então,
que o maior divisor comum de 50 e 60 é o 10. MDC de 50 e 60, o 10, é isso aí. O livro também nos traz um outro exemplo. Vamos calcular, então, o MDC de 24, 36 e 48. Qual é o maior divisor comum de 24, 36 e 48? Inicialmente, listamos todos os divisores de 24, todos os divisores de 36, todos os divisores de 48. Ok. Em seguida, vamos destacar aqueles que se repetem. Ó, rapidinho já dá de ver, ó, que 1, 2, 3, 4 e 6 são divisores que se repetem nos 3 conjuntos. Então, já vou destacar aqui. Aqui. Faltou um. Certo. Destaquei aqueles que se repetem. Mas observem que tem mais alguns. Se você olhar, o 8 ele está aqui no 24, o 8 está aqui no 48, mas o 8 não está no 36. Se ele não se repete nos 3 conjuntos, ó, não pode ser destacado. Por quê? Se eu quero encontrar o MDC dos 3 números, eu tenho que destacar os divisores comuns nos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Por isso que o 2 não entra. Agora, o número 12, sim, o número 12 se repete nos 3 conjuntos. Então, o 12 é também divisor comum. Deixa eu destacar ele aqui. Certo, dos números destacados, os divisores comuns entre 1, 2, 3, 4, 6 e 12, qual deles é o maior? O maior deles é o 12. Temos, então, que o maior número que divide o 24, o 36 e o 48 ao mesmo tempo é o 12. Então, MDC de 24, 36 e 48 é o 12. Vamos agora, então, para as nossas atividades. Vamos iniciar com a atividade da página 438. A número 1 somente, para vocês colocarem em prática esse primeiro processo. Então, vocês vão fazer no caderno de matemática, registrando a página do exercício, que é 438, copiando o enunciado. Por que vocês vão fazer no caderno? Porque não tem espaço no livro para registrar todos os cálculos e listar todos os divisores. Então, utilizando o primeiro processo, que é o processo de listagem dos divisores, calcular o MDC de cada par de números. Letra A, B e C. Então, sexto ano reforçando, sobre o primeiro processo que aprendemos hoje, observe que esse primeiro processo é válido para entender a ideia do que é o máximo divisor comum de números naturais e para o cálculo do mínimo múltiplo comum, o MMC de números menores. O MMC será visto adiante. Para números maiores ou listas mais extensas de divisores, é interessante utilizar outros processos. E esses outros processos a professora vai explicar nas nossas próximas aulas. Façam as atividades, anotem as dúvidas, que esclareceremos nas nossas próximas aulas. Um beijo e até a próxima!